Existem histórias que, por mais que o tempo passe, nunca desaparecem de nossas lembranças. Elas ficam guardadas na mente como uma sombra persistente, esperando um momento de descuido para emergirem e nos lembrar que o desconhecido é real e assombroso. Hoje, quero compartilhar com vocês 3 relatos que vivi. Experiências que aconteceram em lugares isolados, onde a escuridão e o silêncio são profundos, onde o vento parece sussurrar segredos antigos e onde, às vezes, você sente que não está sozinho, mesmo quando deveria estar. Esses são momentos que eu jamais consegui esquecer. A primeira história leva vocês a uma velha casa na colina, onde ecos de algo inexplicável e frio ainda parecem assombrar as paredes. Depois, vamos descer por uma estrada deserta, em uma noite de tempestade, onde uma estranha figura surge e desaparece na escuridão. E, finalmente, terminamos na floresta, onde a solidão e o silêncio escondem presenças que não pertencem ao nosso mundo. Prepare-se, ajuste o volume, apague as luzes e lembre-se: às vezes, as histórias mais assustadoras são aquelas que realmente aconteceram. Então, se você acha que consegue ouvir até o fim, venha comigo e entre nessa jornada de arrepiar. Lembro-me de quando fui passar uns dias na casa antiga dos meus avós, isolada no topo de uma colina no interior. A casa era velha, com paredes de madeira que rangiam ao menor movimento, e janelas que pareciam nunca fechar completamente, deixando o vento sussurrar entre os cômodos. Ao anoitecer, tudo parecia mudar. O silêncio era opressor e o frio tomava conta do ambiente. Certa noite, fui acordado por um som estranho vindo do corredor. Parecia alguém arrastando os pés no chão, devagar. O som era baixo, mas em meio à escuridão, ecoava como um trovão. Levantei-me, mas a luz não funcionava, e tudo que eu tinha era uma vela, cuja chama tremulava, ameaçando apagar a qualquer momento. Segui o som com cautela e vi uma figura alta e magra, de costas para mim, parada no meio do corredor. Ela estava imóvel, como se soubesse que eu estava ali. Parecia vestida em trapos antigos, e sua pele era pálida, quase translúcida. Quis gritar, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. A figura começou a girar lentamente a cabeça, e quando seus olhos sem vida encontraram os meus, senti um frio cortante invadir meu corpo. De repente, tudo ficou escuro, e quando acordei, estava deitado no chão, sozinho. Nunca mais voltei àquela casa, mas, por mais que eu tentasse esquecer, o que aconteceu naquela noite continuou me perseguindo. Às vezes, em sonhos, eu me via de volta naquele corredor, a figura pálida parada diante de mim, sem nunca desviar o olhar. Outras vezes, eu acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado, como se ela ainda estivesse ali, esperando pacientemente, mesmo à distância. Alguns anos depois, recebi a notícia de que a casa dos meus avós havia sido vendida, e quem me contou disse que os novos proprietários estavam planejando uma reforma. Senti um misto de alívio e apreensão, mas resolvi deixar isso para trás. Contudo, algumas semanas depois, ouvi rumores de que os novos moradores não permaneceram lá por muito tempo. Diziam que ouviam passos durante a madrugada, que encontravam portas e janelas abertas, apesar de trancadas, e que, no final, se recusaram a falar sobre o motivo real da saída. Foi então que eu percebi que aquele corredor sombrio, aquela figura de olhos mortos, não estavam presos apenas à casa. Aquilo estava preso a mim. E até hoje, quando a noite cai e o silêncio invade o quarto, às vezes ainda sinto a presença dela ao meu lado. E vocês, acreditam que certas presenças podem nos seguir mesmo depois que deixamos para trás o lugar onde as encontramos? O que acham que realmente aconteceu naquela casa? Seria apenas um jogo da minha mente ou algo que eu trouxe comigo naquela noite e nunca mais se foi? Deixe seu comentário e compartilhe o que você acha. Já viveu algo parecido?
Um encontro que ficou gravado em você? Era uma noite de tempestade, e eu estava voltando para casa pela estrada de terra que cortava os campos. As árvores ao redor eram densas, criando sombras assustadoras que se moviam com o vento. Os trovões explodiam no céu, e a chuva era tão intensa que eu mal conseguia ver o caminho. Foi então que vi uma mulher andando sozinha no acostamento, encharcada. Não havia razão para alguém estar ali àquela hora, no meio daquela tempestade. Mesmo assim, senti que precisava ajudá-la. Parei o carro e perguntei se ela precisava de carona. Ela apenas assentiu e entrou. Seu rosto estava escondido sob um véu, e seu vestido parecia de outra época, completamente encharcado e sujo de lama. Perguntei seu nome, mas ela ficou em silêncio, olhando para frente. Algo naquela mulher me deixava desconfortável, como se eu estivesse com um frio que vinha de dentro, impossível de aquecer. Depois de alguns minutos, olhei pelo retrovisor e, para meu horror, vi que o banco onde ela estava vazio, mas molhado. Olhei ao redor, frenético, e a vi parada na beira da estrada, exatamente no ponto onde a havia encontrado, olhando fixamente para mim. Pisei fundo no acelerador, sem nunca olhar para trás. Meu coração batia acelerado, e o silêncio dentro do carro parecia me sufocar. Mas, mesmo com a velocidade, eu ainda sentia um arrepio estranho, uma sensação de que aquela mulher continuava de alguma forma ali, próxima, mesmo que invisível. Alguns quilômetros adiante, comecei a achar que minha mente estava me pregando peças. Mas então, vi algo pelo retrovisor que fez o sangue gelar. Marcas de água apareciam lentamente no banco do passageiro, como se alguém estivesse ali, sentada. Fui tomado por um pavor que nunca senti antes, e comecei a rezar, sem tirar os olhos da estrada. Finalmente cheguei em casa, tremendo, e corri para dentro, trancando a porta atrás de mim. Naquela noite, fiquei acordado, revivendo cada momento daquela carona. Dias depois, soube que havia uma lenda sobre uma mulher que sempre aparecia naquela estrada em noites de tempestade, pedindo ajuda, mas nunca deixando que ninguém chegasse ao seu destino ileso. Desde então, sempre evitei aquele caminho à noite. Mas, por mais que eu tentasse esquecer, ainda hoje, quando chove forte e estou sozinho no carro, sinto o mesmo frio e escuto o som de passos molhados, como se ela estivesse por perto, esperando por outra carona. E vocês? O que acham? Será que algumas almas ficam presas, revivendo o mesmo momento em busca de ajuda, noite após noite? Ou seriam essas aparições apenas lendas criadas para nos assustar? Você já teve alguma experiência estranha na estrada, algo que não consegue explicar? Deixe seu comentário contando o que você acredita ou compartilhe alguma história que você já ouviu. Quando era jovem, costumava caçar na floresta perto de casa. Naquela época, eu acreditava que nada poderia me assustar. Até que certa noite fiquei até mais tarde do que deveria, e a noite caiu com uma escuridão pesada, densa, onde eu mal enxergava a palma da minha mão. O silêncio era quase absoluto, mas então ouvi uma risada baixa e suave ao longe. Ela parecia se misturar com o som das folhas, mas ao mesmo tempo era clara e distinta. Continuei andando, mas a risada me acompanhava, ecoando entre as árvores. A cada passo, ela parecia ficar mais próxima, e uma sensação de estar sendo observado crescia em mim. O medo começou a tomar conta quando a risada cessou, e ouvi passos leves atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Tentei manter a calma e seguir em frente, mas então uma voz baixa sussurrou meu nome bem perto do meu ouvido. Corri o mais rápido que pude, mas parecia que algo me seguia, cada vez mais próximo. Quando finalmente saí da floresta, olhei para trás uma última vez e vi uma figura sombria entre as árvores, de olhos brilhantes e sorriso largo. Desde aquele dia, nunca mais voltei àquela floresta à noite. Mas, mesmo mantendo distância,
Era como se a escuridão daquela noite tivesse deixado uma marca em mim. A cada pôr do sol, quando o céu começava a se tingir de um roxo profundo, eu sentia aquele arrepio estranho, uma sensação de que algo ou alguém me observava, mesmo de longe. Uma vez, ao voltar para casa tarde da noite, tive a impressão de ver algo pelo canto do olho. Uma sombra alta e deformada, parada entre as árvores na beira da estrada, como se estivesse me esperando. O medo tomou conta de mim e acelerei, sem ousar olhar de novo. Era a mesma presença que eu senti naquela noite na floresta, como se ela tivesse me seguido até ali para me lembrar de que algumas coisas não querem ser esquecidas. Desde então, evito qualquer trilha que passe perto daquelas árvores. Mas, às vezes, sinto um frio inexplicável e ouço o farfalhar das folhas. Mesmo quando estou em casa, como se a floresta ainda guardasse um segredo que um dia virá me cobrar. E vocês? Acreditam que certos lugares guardam segredos sombrios, prontos para nos perseguir onde quer que estejamos? Ou que algumas experiências são tão profundas que nos marcam para sempre? O que acham que realmente aconteceu naquela floresta? Deixe seu comentário compartilhando o que pensa ou conte alguma história assustadora que já ouviu. E então, o que você acha que aconteceu nessas histórias? Seriam essas aparições apenas fruto da imaginação? Ou algo além da nossa compreensão? Você já passou por uma experiência parecida? Algo que até hoje não conseguiu explicar? Deixe seu comentário contando sua opinião ou algum relato assustador que você conheça. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam sentir esse frio na espinha. E fique ligado, porque não vai querer perder nossos próximos conteúdos de arrepiar. Agora, escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando e se aprofundar ainda mais nesse universo sombrio. Nos vemos no próximo vídeo.